que é conhecida como as epístolas da prisão. Então nós temos 4 epístolas da prisão, a própria epístola de Filipenses, que vamos ler nessa noite, começar essa série de exposições, Efésios, Colossenses e Filemon. Então a origem, nós entendemos que é a prisão romana, o encarceramento de Paulo ali nessa primeira prisão, que era uma prisão domiciliar, onde tinha uma certa liberdade. Então foi nesse contexto que ele escreve essa epístola, segundo a providência de Deus. O destino é a igreja de Filipos, o próprio texto aqui no capítulo 1 vai nos dizer, aos irmãos que vivem em Filipos. Então é o destino da carta. O motivo, nós temos a ação de graças pela parceria dos filipenses no Evangelho e as advertências contra a desunião da igreja e, ao mesmo tempo, os alertas do apóstolo Paulo diante dos falsos mestres. Há uma potencialidade dos falsos mestres no capítulo 3, que nessa questão da desunião e também dos falsos mestres são obstáculos que o apóstolo Paulo entende, onde o apóstolo Paulo tem a preocupação que esses obstáculos sejam retirados para que a propagação do Evangelho, o desenvolvimento possa transcorrer ao decorrer de Deus e da igreja. O propósito é promover o Evangelho de Jesus, centrado na unidade, tá certo? E ao mesmo tempo, nós temos esse andar digno do Evangelho de Cristo. Então nós temos essas duas questões em mente: promover o Evangelho e ao mesmo tempo andarmos de modo digno, segundo essa comunhão que ele vai falar no verso 5, em vários contextos aqui também dessa parceria que existe de Paulo e dos filipenses. Então nós temos aqui uma carta de agradecimento, é uma carta de agradecimento ao Senhor por tudo que Deus tinha feito na vida deles. Então, resumindo a EBD de hoje, nós tocamos nessas questões introdutórias para que os irmãos possam também, que não puderam vir, estarem atentos ao que nós vamos ler nessa noite e também expor segundo a palavra de Deus. Então, capítulo 1, verso 1 e verso 2 nos diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Senhor, mais uma vez nós queremos te engrandecer, te bendizer por todas as coisas, por nesse momento nós estarmos diante da tua graça, da tua presença, da tua palavra, tantas coisas que o Senhor já tem feito em nossas vidas e cremos que o Senhor ainda há de continuar a fazer. Te pedimos que essas série de exposições possam fazer sentido para as nossas vidas, assim como a palavra de Deus faz em nossas leituras diárias, mas também no momento da pregação, que o Senhor faça resplandecer, ó Pai, teu Espírito venha agir em nosso íntimo ao ponto de nós sermos transformados por este Evangelho, por aquilo que está contido aqui na mensagem desse livro. Te pedimos todas essas coisas, no nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, nesses 11 primeiros versículos, nós temos basicamente a introdução da carta de Paulo aos Filipenses. E a passagem pode ser dividida de 3 formas. Versículo 1 e versículo 2 é a saudação propriamente dita. Depois, nos versículos 3 ao 8, nós temos uma oração de agradecimento. E os versículos 9 ao 11, nós temos uma intercessão. Então, a introdução dessa epístola, ela pode ser dividida dessas 3 formas. Versículos 1 e 2, saudação. Depois, uma oração de agradecimento, Paulo demonstrando o seu apreço, o seu carinho por essa igreja. É uma carta bastante pessoal, como falamos hoje pela manhã. É uma carta que muitos intitulam amizade, Filipenses, a carta da amizade, por conta desses paralelos do apreço pelo apóstolo Paulo que ele tem por essa igreja, e também essa oração de intercessão, os versículos 9 ao 11. Nosso intuito nessa noite é observarmos os 2 primeiros versículos. Nós temos aqui a famosa saudação, e Paulo inicia sua carta mencionando os remetentes, depois os destinatários, aqueles que irão receber essa carta,
pedindo a Deus graça e paz. Então nós temos aqui, segue a convenção geral das cartas do Novo Testamento, algo bastante parecido com as demais cartas, porém, quando nós comparamos essa saudação com as outras do apóstolo Paulo, algumas coisas se destacam. Primeiro, a sua brevidade. Segundo, a natureza propriamente dita desta saudação, no versículo 2. E o que chama a atenção, não sei se você, ao decorrer da leitura, observou, a inclusão de bispos e diáconos. Coisa esta que nós não observamos em outras saudações do apóstolo Paulo. Então nós temos aqui, apesar de ser algo parecido com as demais saudações, algumas questões que diferenciam, algumas perguntas que saltam aos nossos olhos, que nós precisamos tentar perguntar, entender o que o apóstolo Paulo está querendo dizer quando ele inclui bispos e diáconos, e também essa brevidade, essa natureza aqui diferente das demais saudações. 3 coisas nessa noite nós iremos aprender nesses 2 versículos. Podemos intitular participação no serviço. Esses 2 versos, eles querem enaltecer a participação no serviço, santos, servos, bispos e diáconos, e algo que é bem nítido de Cristo Jesus, em Cristo Jesus, que vive em Filipos, em Cristo Jesus, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, algo bastante atrelado à pessoa de Jesus, aquilo que Paulo ele vai transcorrer ao decorrer da sua epístola, ele resume nesses 2 versos, coisas que ao decorrer da sua epístola ele vai transparecer de maneira mais efetiva. Então, a parceria no serviço é o ponto do apóstolo Paulo. Então, 3 coisas nós vamos observar. Primeiro, uma identificação sublime. Segundo, uma função especial. E terceiro, o alvo da graça e da paz do nosso Deus. Uma identificação sublime, uma função especial e o alvo da graça e da paz do nosso Deus. Então, em primeiro lugar, logo no início do versículo, uma identificação sublime. Paulo começa afirmando: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Então, embora Paulo seja o verdadeiro autor dessa carta, por causa da primeira pessoa, do singular, dou graças ao meu Deus, no verso 3, fazendo sempre com alegria. Então veja, eu dou graças, eu estou alegre, sempre lembro de vocês, eu estou plenamente certo de que Deus começou a obra e vai terminar. Então nós temos essa relação da autenticidade, uma carta do apóstolo Paulo diante de nós. Porém, ele acrescenta o seu cooperador, Timóteo, assim como em 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses e na própria carta aqui de Filipos. Porque Paulo faz essa relação, já que ele é o autor da carta, e ele coloca o seu cooperador. Alguns entendem que Timóteo serviu como uma espécie de amanuense. Paulo ditou e Timóteo ele escreveu, uma espécie de secretário do apóstolo Paulo. Se isso for verdade, nós observamos que os cooperadores, eles não somente estavam pregando o evangelho, mas ao mesmo tempo estavam submissos à autoridade de Paulo, auxiliando em todas as coisas, já que o apóstolo Paulo passou por inúmeras dificuldades, onde alguns entendem que o espinho da carne era alguma questão na sua saúde. Por conta disso, a velhice chegando, nós temos essa cooperação de muitos irmãos o ajudando na escrita, ele sendo o autor, ele ditando e esses irmãos escrevendo segundo o que Paulo estava afirmando. Temos 2 textos muito interessantes, que é Gálatas capítulo 6, verso 11, quando nos afirmam: vejam, com letras grandes, estou escrevendo de próprio punho. Então alguns vão afirmar que a epístola aos Gálatas, o amanuense, o secretário, está escrevendo, e Paulo, para mostrar que ele é o autor, ele escreve a saudação final, de próprio punho. O meu secretário, o meu amanuense. Colossenses capítulo 4, verso 18, eu, Paulo, escrevo esta saudação de próprio punho. Lembrem-se das minhas algemas, a graça seja com vocês. Então, Colossenses também, que é uma carta ou uma epístola da prisão, ele está preso,
e ele, com essa ajuda mútua dos seus cooperadores, essas pessoas escrevem, e Paulo testifica no final que essa epístola é dele, ele escreve de próprio punho. Então, a primeira coisa dessa relação de Paulo e Timóteo provavelmente se dê por conta dessa cooperação, de ele ser um secretário ou de ele ser um amanuense, tá bom? Isso já existia na época dos apóstolos, era algo bastante prático naquele momento, pessoas fiéis que escreviam de fato aquilo que eu estava ditando ou pregando. Segundo, e eu acho mais importante, é que Timóteo ele foi um grande cooperador no ministério do santo apóstolo. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, vai afirmar que Timóteo é o meu filho na fé. Ele aprendeu com o apóstolo Paulo constantemente. E nós vimos hoje pela manhã e também agora na leitura em Atos capítulo 16, que na segunda viagem missionária, Timóteo, ele se junta ao apóstolo Paulo. Paulo percebe a capacidade de Timóteo, uma pessoa que sempre aprendeu as escrituras desde a sua meninice, né, com a sua mãe, com a sua avó. O apóstolo Paulo, vendo todo esse contexto, ele percebe, segundo a direção de Deus, que Timóteo será uma grande bênção em sua vida. Ele é uma pessoa que vai trazer um bálsamo para a sua alma, uma amizade muito significativa. Ele é um filho, ele é um discípulo. E Paulo chama Timóteo e ele parte na segunda viagem missionária junto com o apóstolo Paulo para pregar o evangelho. E quando nós lemos Atos capítulo 16, na segunda viagem missionária, quando Timóteo ingressa, é justamente no contexto de Filipos, ou seja, Timóteo participou da fundação da igreja de Filipos. Não é à toa que no capítulo 2, quando ele fala do exemplo de Cristo, ele coloca mais dois exemplos, o exemplo de Timóteo e de Epafrodito. Lá no capítulo 2, verso 19, perceba a relação de Paulo e seus companheiros, Timóteo e Epafrodito. Nós iremos chegar lá, mas só para os irmãos se contextualizarem dessa relação de Paulo e Timóteo logo no início da sua escrita. Por que é importante essa nomenclatura, essa relação de Paulo e Timóteo com seus cooperadores? Veja o verso 19. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Interessante as palavras que Paulo coloca, animado, ou seja, uma pessoa que vai me representar, uma pessoa que eu tenho certeza que ele vai cumprir o seu chamado, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Então Timóteo vai cuidar dos interesses do evangelho, não é do apóstolo Paulo por ele estar preso, mas é do evangelho de Cristo. Ele está contribuindo, ele é cooperador, há uma relação mútua, o evangelho os une, as diferenças ficam de lado, mas eles conseguem conviver, mesmo Paulo estando preso e Timóteo aproveitando a sua liberdade para que o evangelho pudesse chegar através aqui do apóstolo Paulo, ele estando encarcerado. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo, e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo como filho ao Pai. Então veja essa relação muito maravilhosa de Paulo e Timóteo, onde nós temos a demonstração aqui que Timóteo era uma pessoa muito conhecida dessa igreja. Ele tinha uma relação muito íntima também com essa igreja, porque ele participou da segunda viagem missionária, ele estava com o apóstolo Paulo, ele foi enviado para essa igreja, e esses irmãos conheciam muito bem Timóteo, essa relação aqui diante de nós. Então, Paulo e Timóteo, porque ele é colocado aqui, primeiro, possivelmente ele foi um secretário ou um amanuense, mas em segundo, e o que eu acho mais importante, era a relação de Paulo e Timóteo com esta igreja. Timóteo participou desta fundação, desse contexto, do evangelho em sua prosperidade, ele cooperou, ele também, de alguma forma, ajudou o ministério do apóstolo Paulo. Mediante a isso, Paulo prossegue nessa relação com a igreja, mostrando essa identificação sublime na expressão. Veja, servos de Cristo Jesus. Servos de Cristo Jesus. Diferente de outras cartas, Paulo se recusa a enfatizar a sua própria identidade, como em outras, Paulo, apóstolo
de Jesus Cristo aqui, nós temos essa identificação de apóstolo sendo tirada, por causa do relacionamento que Paulo tinha com essa igreja, uma relação bastante pessoal, e ele se rotula como servo, como escravo de Jesus. E o interessante é que essa servidão, essa escravidão do seu relacionamento com Cristo, ele coloca também Timóteo. Não somente ele é servo, mas o meu filho amado, a quem me comprazo, vamos colocar assim, Timóteo. Veja que servos está no plural. Ele coloca Paulo, servo de Cristo, e Timóteo, servo de Jesus. Por que essa palavra servo aqui é importante nessa saudação? Como eu falei no início, nesses 2 versículos nós temos aqui um resumo básico de muitas coisas que o apóstolo Paulo vai falar mais à frente. Se os irmãos prestarem atenção, no capítulo 2, nós temos o tema, ou o hino cristológico de Jesus. E lá no capítulo 2, verso 7, há uma palavra que nos chama muito a atenção. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Então parece que essa palavra, quando é colocada logo na saudação, é uma antecipação do tema da humilhação. Jesus, ele foi o exemplo máximo de humilhação. Como nós vemos essa demonstração? Aquele que estava na glória e desceu, se encarnou, foi servo. Então nós vemos essa relação logo no início aqui, Paulo e Timóteo sendo exemplos, por causa que nós temos um exemplo maior, que é Jesus Cristo, essa humilhação, uma antecipação do tema do servo Jesus Cristo. Segundo, nós temos aqui também uma metáfora, uma figura de linguagem da nossa identificação com Jesus. Por isso eu coloquei uma identificação sublime, porque Paulo nos qualifica como escravos de Jesus. E o aspecto principal do primeiro século, quando a imagem do escravo era colocada diante das pessoas, era o pertencimento. Escravo de Jesus, ou escravo de alguma coisa, aquela pessoa pertencia ao seu Senhor, pertencia à autoridade de outrem, pertencia diante de uma pessoa, um patrão, alguém que ele estava submisso, onde ele deveria colocar o seu serviço de maneira voluntária, humilde, diante desta chamada, desta escravidão, deste serviço. Portanto, os escravos eram propriedade de seu senhor. Eles estavam completamente sob o controle, a autoridade máxima. E com isso, Paulo queria que os filipenses conhecessem o verdadeiro senhorio de Deus e de Cristo. Ele estava dizendo: eu sou um apóstolo, mas por causa da minha pessoalidade com vocês, eu tiro o meu apostolado, porque não sou eu que comando, eu tenho autoridade, mas a minha autoridade vem de Jesus Cristo. Não é eu que estou no comando, o próprio Espírito está no comando das minhas palavras, ele supervisiona a inspiração das Escrituras. Quem está no comando é Jesus, quem está no comando é meu mestre, e eu pertenço a ele de forma completa. Eu sou escravo, Timóteo é escravo junto comigo, nós somos cooperadores de Jesus. Um texto muito interessante que ilustra bem a escravidão que nós temos em Cristo é Romanos capítulo 6. Eu gostaria que os irmãos fossem para lá. Romanos capítulo 6, os versículos 16 até o 23. Romanos capítulo 6, verso 16 e 23. Nós temos aqui uma relação bastante profunda daqueles que são escravos de Cristo e daqueles que são escravos do pecado.
Romanos capítulo 6, versos 16 e 23 nos afirma: e então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? O apóstolo Paulo responde: de maneira nenhuma. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Então veja que a primeira relação dos escravos, onde não temos como fugir, ou nós estamos debaixo do senhorio de Cristo, ou nós estamos debaixo do senhorio do pecado. Um leva à morte, o outro leva à justiça. O apóstolo Paulo continua e nos afirma: mas graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Coração, a obediência, a humildade, tudo está atrelado ao coração. É lá no íntimo que brota, em primeiro lugar, a minha submissão a Jesus. Não é simplesmente da forma, da teoria, da linguagem. Jesus é o meu Senhor, Jesus tem um plano maravilhoso para a minha vida, mas a primeira coisa é lá no coração. Jesus entrou e mudou a minha história. Jesus foi lá e fez uma bagunça santa. Ele transformou, Ele quebrou o meu coração, ao ponto de eu ter a capacidade de deixar o pecado, de eu não ter mais o prazer de o pecado ser o meu Senhor, mas de agora, Jesus Cristo, Ele ser o meu capitão, o capitão da minha alma. Ele governa a minha história, a minha vida. Esse é o ensino que eu transmiti a vocês. Vocês não estão mais debaixo da lei, mas estão agora debaixo da lei de Cristo. A lei de Cristo governa os seus corações. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Justiça como implicação ou como algo que prossegue para a santidade de Jesus e não para o pecado. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Então veja o pecado, esse desejo que muitas vezes governa muitos corações, esse orgulho, é algo que nós agora nos envergonhamos, porque nós sabemos qual é o fim do pecado. Nós fomos libertados, agora somos escravos de Deus, e os nossos frutos são frutos de santidade. A justiça de Cristo agora é o nosso lema. E ele finaliza o verso 23, que é muito conhecido, porém mal descontextualizado. Pois o salário do pecado é a morte, é o pagamento, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então veja que esse dom gratuito de Deus que o apóstolo Paulo está falando aqui, é algo que está atrelado à escravidão de Jesus. Nós entramos em uma nova história, nós fomos transformados por Ele, e essa vida eterna que será completada já é algo que nós vivemos hoje. Deus em Cristo nos tirou do pecado, do salário que é a morte, e agora nós vivemos em santidade. Temos um novo relacionamento, o relacionamento da vida eterna, que já começou. A vida eterna, ela não é simplesmente futura. A vida eterna, ela começou agora, no presente. O apóstolo Paulo vai dizer, o Deus que começou a boa obra, Ele vai terminar. A obra de Cristo em nós já começou, a vida eterna em nosso coração, a habitação, o gosto do céu, a alegria ao cantarmos ao Senhor. Tudo que nós estamos fazendo aqui já é um antegozo das salas dos céus, as moradas que estão sendo preparadas para nós. Então, é uma escatologia do já, e o ainda não em sua completude,
E nós precisamos ter isso em mente. Meus irmãos, a base da nossa vida, e é isso que o apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui, servos de Cristo Jesus. A base da nossa vida, em primeiro lugar, se encontra na escravidão de Cristo. É a primeira coisa que nós aprendemos aqui. Um relacionamento de subordinação. Estamos subordinados a Ele. Jesus comanda todas as coisas. Todas as coisas. Por isso, eu acredito que, diante dessa subordinação, desse relacionamento sublime, não tem como nós, quando falamos de escravidão de Cristo, não lembrarmos da escravidão do pecado. Não é à toa que os apóstolos, eles colocam essa palavra, essa relação, porque, meus irmãos, na antiguidade, havia 3 maneiras como uma pessoa se tornava escrava. 3 formas: por conquista, por nascimento e por causa da dívida. 3 formas que as pessoas se tornavam escravas. O pecado nos conquistou, porque ele adentrou a história. Quem já nasce em pecado. Não tem como nós fugirmos disso. Por nascimento. E nós temos uma dívida. Uma dívida que em nós mesmos é impagável. Somente Jesus pode pagar esta dívida. Pecadores desde o nascimento, com uma natureza hostil a Deus, incrédulos, orientados a agradar a si mesmo. É assim que o mundo vive. É assim que provavelmente você pode estar vivendo nessa noite. Está se esquecendo da importância do relacionamento sublime com Cristo, dessa servidão, dessa submissão. O pecado pode estar querendo governar a sua vida. A sua identidade não é servos de Cristo, mas servos do pecado. Porém, o apóstolo Paulo vai nos dizer, servos de Cristo, que através da morte de Jesus, Ele nos tirou da escravidão do pecado. Meus irmãos, Jesus nos conquistou. O amor de Cristo nos constrange, o amor de Cristo foi lá no nosso íntimo, ao ponto de nós nos afirmarmos, não tem outra saída, não tem outra história, não tem nada, é Jesus, é Jesus, é Jesus. A regeneração, o Espírito em nosso íntimo, meus irmãos, Cristo pagou a nossa dívida. E nós temos a vida eterna. Jesus é um mestre bondoso, amoroso e gracioso. Enquanto o pecado é um mestre terrível. O pecado destrói. O texto de Romanos vai dizer, o pecado leva à morte. Mas Jesus, em sua escravidão, a conquista, a nascimento, regeneração e a pagamento da dívida. Os crentes em Cristo, eles podem olhar para os céus e se alegrarem e afirmarem, nós temos um novo status. Nós temos um novo destino, um destino que não irá se apagar. Estava olhando para a minha carteira de habilitação e próximo mês vai vencer. Eu tenho que pagar para renovar. Não é isso? Se não pagar, a dívida vem. Amém? Passa o Pix. Mas o ponto, meus irmãos, dessa ilustração é o seguinte, em Cristo, reconciliação para sempre. É algo que nós, como foi lido nessa noite, o nosso advogado, junto ao Pai lá nos céus, constantemente somos reconciliados. Ele é um mestre amoroso, bondoso e gracioso. E nessa noite nós precisamos perguntar a nós, nessa relação de escravidão do pecado e escravidão de Jesus, quem nós estamos servindo de fato? Onde está o nosso coração? Quando você trabalha, quando você acorda, o relacionamento com as pessoas, o seu lazer, quem você está servindo? A você mesmo? As suas expectativas? Os seus sonhos? Quem você está servindo? Porque o apóstolo Paulo, mesmo diante da prisão, diante dos açoites, ele afirma, não importa,
Jesus é o meu Senhor. Jesus é a minha autoridade. E o nosso coração, como o texto de Romanos vai nos dizer, obediência de coração precisa afirmar: Jesus, Ele é o capitão da minha alma. Jesus, Ele é o Senhor da minha vida. Eu estou aqui, cantando a Deus, prosseguindo no Evangelho, de corpo e de alma. O meu coração se alegra em afirmar: eu sou escravo de Jesus. Porque ser escravo de Cristo não é simplesmente sinônimo de alegria. Já que Ele é o nosso Senhor, muitas vezes o capitão da nossa alma, Ele vai dizer: saia desse canto, vá por aqui, saia desse lugar, esse lugar não lhe pertence mais, eu sou o Senhor da sua vida agora, você deve estar nesse lugar aqui, porque eu que direciono agora a sua vida, eu sou o capitão, eu estou no leme, e nós estamos no barco, Jesus é o nosso capitão. Então muitas vezes nessa relação de submissão, haverá algo, nessa escravidão de Cristo, que Cristo vai ferir os nossos corações. Ele vai ferir a nossa alma, porque nós precisamos ser transformados. Há uma transformação que já se iniciou com Cristo Jesus. Ele pagou a nossa dívida do pecado, nós temos agora a vida eterna. Mas a nossa salvação, o desenvolvimento, que o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 2, vocês devem desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus que efetua tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade, e vocês precisam aprender a se desenvolver. O que é isso? Escravidão. Escravidão do consolo, escravidão da exortação, escravidão da disciplina, escravidão de orarmos mais, escravidão de lermos mais as Escrituras, escravidão de estarmos mais unidos e juntos, escravidão de pedirmos perdão uns aos outros. Meus irmãos, essa escravidão é uma escravidão abrangente, porque a vida com Cristo não é uma vida diminuta, uma vida pequena. A vida com Cristo é uma vida abrangente, toca todas as áreas da vida. A servidão, essa submissão toca todas as coisas. Não é fácil nós vivermos a vida cristã, mas ela é possível pelo poder do Espírito. E é isso que nós precisamos aprender. Paulo está nos ensinando isso. Timóteo, vá. Timóteo, faça. Eu estou preso. Igreja, eu agradeço. Vocês precisam progredir no Evangelho. Eu estou preso em algemas, mas o Evangelho está solto. Então, nós aprendemos muito com essa escravidão. Paulo prossegue nessa identificação, perceba. A todos os santos em Cristo Jesus. Primeira coisa que aprendemos aqui é que Paulo entende que o povo de Deus é santo. Nós somos escravos de Jesus, mas ao mesmo tempo nós somos um povo santo, um povo separado, separado para os propósitos de Deus. E aqui está a nossa sublimidade. É aqui que nós estamos distantes e distinguimos do mundo. Nós manifestamos o caráter de Deus diante das pessoas. Somos servos, mas somos santos. Nós somos luzeiros, refletimos de fato essa santidade, a separação, mas ao mesmo tempo o serviço. A prova disso é que há um grande interesse de Paulo nessa carta em mostrar que Deus deseja que o seu povo seja santo. Capítulo 1, verso 10 e 11. Veja, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Capítulo 2, verso 14 e verso 15, depois desse desenvolvimento da salvação que falamos agora há pouco, fazei tudo sem murmurações nem contendas,
Santidade, demonstrar isso, é o caráter de Deus, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus. A qualificação de filho é que ele é sincero, é que ele busca essa questão de ser irrepreensível, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Capítulo 3, versículos 17 ao 19, mais uma vez, essa percepção da santidade de Deus em nossa vida, de demonstrarmos perante o mundo. Irmãos, sede meus imitadores, capítulo 3, 17, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Mas a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E por fim, capítulo 4, veja, cada capítulo, a percepção de que, já que somos o povo de Deus santo, vivamos nessa santidade. 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Pensamento. Portanto, o apóstolo Paulo nos ensina logo no início, diante desse progresso na carta, dessa santidade, nós somos o povo de Deus, a propriedade especial do Senhor, chamados para vivermos uma vida sagrada, servirmos a Ele de maneira santa, por causa dessa santidade. Lá na frente, se os irmãos perceberem, no capítulo 1, a todos os santos em Cristo, que vivem em Filipos. Veja, aqueles que são servos e aqueles que são santos, eles devem viver em Filipos. Aos irmãos, servos de Cristo, todos os irmãos do Curió, que vivem nessa localidade, vocês devem viver de maneira santa. É como se o apóstolo Paulo estivesse nos afirmando que aonde nós estamos inseridos, nós que somos o povo de Deus, nós devemos viver ou refletir essa santidade em onde nós estivermos. Há aqui uma relação de dois mundos. O crente, ele vive nessa realidade de dois mundos, o mundo terreno e o mundo celestial. Efésios vai nos dizer que nós já estamos assentados com Cristo nas mansões celestiais. Cristo está lá intercedendo pelo seu povo. Cristo enviou o Consolador habita em nós, então nós já somos pessoas celestiais nesse sentido. Somente a igreja tem a capacidade de demonstrar quem Deus é. Somente a igreja tem essa percepção das grandezas de Deus. Capítulo 2 de 1 Pedro, vocês são raça eleita, sacerdócio real, povo adquirido de Deus. Vivência celestial, mas essa vivência em uma geografia, em algo nesta vida, nesta terra. É como se Paulo estivesse dizendo, vocês têm um endereço espiritual, mas agora vocês ocupam o espaço geográfico dessa terra e vocês precisam viver aquilo que vocês já são em Cristo. Porque tem crente que só quer viver a santidade na igreja. Parece que ele só adora na igreja, ele só canta na igreja, mas quando sai da igreja, ele perde a santidade. Mas o apóstolo Paulo está nos dizendo que vivem em Filipos. Mais uma aplicação para a gente também, diante da exortação e do consolo. Meus irmãos, nessa vida, a igreja de Cristo, ela vai enfrentar lutas, crises, dores, perseguição. Os irmãos que vivem em Curió, dores, lutas, perseguição, lágrimas. O diabo vai nos instigar muitas vezes.
vai tentar de alguma forma nos desviar do caminho estreito, haverá lágrimas, haverá dor, porque nós ainda vivemos nessa vida. Tropeçaremos, vales sombrios, cruzaremos caminhos espinhosos, iremos atravessar desertos. Mas o apóstolo Paulo está nos afirmando que, ao mesmo tempo, não esqueçam que vocês estão seguros em Cristo. Vocês estão em Filipos, vocês devem viver, vocês serão perseguidos. Ao mesmo tempo, vocês devem lutar pela fé evangélica, mas não esqueçam, eu comecei e vou terminar. Não esqueçam da glória futura que virá sobre a vida de vocês. Portanto, nós precisamos desse equilíbrio em nossa vida cristã. Vivermos a vida à luz do futuro, mas também vivermos essa vida de uma maneira santa. E ao mesmo tempo não estarmos somente nessa vida terrena e esquecermos do que nos aguarda, do que Deus vai nos proporcionar quando Ele voltar. Não é à toa essa relação, vocês devem viver de maneira irrepreensível enquanto aguardam o dia de Cristo. Enquanto esse dia não chega, continuem perseverando. Mesmo diante das lágrimas, mesmo diante dos desafios, mesmo diante dos desânimos, da depressão, da ansiedade, coloquem os seus corações na minha paz. Vamos progredir, porque Cristo está conosco. Vocês estão nele. Vocês são servos de Cristo Jesus. Então essa é a primeira relação que observamos nessa sublimidade, dessa identificação, servos. Segundo, santidade, mas o mais interessante, essa santidade é resultado direto do nosso relacionamento com Cristo. Lá no texto vai nos dizer a todos os santos em Cristo Jesus. É aqui que está a nossa qualificação de santidade. Eu não sou santo simplesmente porque Jesus me chamou. Eu sou santo porque eu tenho um relacionamento direto com Ele. Um relacionamento que está atrelado à crucificação e à ressurreição de Cristo. É como se o apóstolo Paulo estivesse nos dizendo: vocês, crentes, agora estão em uma nova existência. Já parou para pensar nisso? Você está nessa vida, mas tem uma nova vida. Você está nessa vida, mas tem um novo foco. Você está nessa vida, mas tem uma nova cosmovisão. Eu estou aqui, mas ao mesmo tempo eu estou lá em cima. É um paradoxo. O mundo não vive assim. O mundo, ele vive de baixo para dentro. É buscando as coisas terrenas para mim mesmo, é me orgulhando, é dividindo, é sempre aqui, é sempre puxando para si. Mas o crente, ele é como se ele voasse, ele está aqui, mas ele olha para cima, ele não se contenta a viver com essa vida, porque ele é servo, porque ele é santo. Ele sempre busca aquilo que é lá do alto, porque uma nova existência está diante de mim. Eu sou novo em Cristo Jesus, eu sou escravo. Relacionamento direto em Cristo Jesus, pertencimento a Ele, essa nova identidade em Cristo, algo sublime, meus irmãos, algo que deve alegrar os nossos corações e também os desafios que nós temos diante de Jesus. Só um exemplo dessa relação, desse pertencimento a Cristo, desse relacionamento, dessa santidade, capítulo 1, lá no verso 20, quando o apóstolo Paulo afirma: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Veja, essa relação que eu acabei agora de colocar. Ora, de um lado e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, essa relação, Paulo vivendo a santidade, mas ao mesmo tempo percebendo
que há um pertencimento a Jesus, a minha ardente expectativa, tudo que eu vivo está atrelado a Cristo Jesus. Não é simplesmente uma chamada, mas é uma vivência de um relacionamento sublime com Cristo. Algo poderoso pelo poder do Espírito. Portanto, o mundo está dividido em dois grupos, é o que nós aprendemos aqui. Os santos e os que não são santos. Há duas nomenclaturas, os ímpios e os crentes. Quem é crente é santo. E o interessante é que em nenhum momento nessas saudações, pode observar, o apóstolo Paulo nunca afirma essa santidade no singular. Sempre é santos. 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 A todos os santos. Ele não diz, você é santo. É a questão do corpo de Cristo. Cristo morreu pela igreja, pelo corpo, e todos vocês que estão atrelados à minha ressurreição, à minha crucificação, vocês agora são santos, por causa da minha justiça. Por causa da minha justiça. Então, o que nós aprendemos é que para sermos santos, a primeira coisa que precisa ter é o relacionamento com Jesus. Não tem outra saída. A primeira coisa é relacionamento com Cristo. Se você não tem um relacionamento correto com Cristo, a Bíblia nos diz que você não é santo. Você é ímpio. Você está distante da palavra do Senhor. Mas o indivíduo que está com Cristo, no uso bíblico da palavra, aquele que está atrelado a Ele, ao seu sangue, ele é santo. O uso bíblico mais correto? Santos. Porque Cristo morreu pela sua igreja. A verdadeira vida dos santos, meus irmãos, é a vida de Cristo ressurreto dentro deles, produzindo frutos à semelhança de Jesus. João capítulo 15, verso 4 e 5 nos afirma: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Aqui está o segredo do nosso serviço, dessa identidade sublime, desse frutificar. É estar com Jesus. É estar com Cristo. É aprender de Cristo. É amar a Cristo. É obedecer a Cristo. Nós fomos separados para a salvação, mas também fomos separados para o seu serviço. É como se o apóstolo Paulo estivesse nos afirmando que quem é servo quer santificar. Quem é santo, ele serve. Não tem como você ser servo sem ser santo. Não tem como você ser santo e ficar parado. Não sai do lugar. Então essas coisas estão atreladas. Escravidão, a santidade de Cristo Jesus. Deus nos separou, estamos em sua submissão, vivendo a sua vontade. Esse é o desejo do apóstolo Paulo, dessa identificação sublime. É algo majestoso, algo que somente os crentes possuem. Em segundo lugar, nós temos uma função especial. Paulo afirma, inclusive bispos e diáconos. Temos aqui, como eu falei, uma característica marcante. Essa frase ela é intrigante por duas razões. Primeiro, é a única vez nas cartas de Paulo, exceto nas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, onde bispos e diáconos são mencionados junto com os líderes da igreja. E segundo, não há mais nenhuma referência a essas pessoas, pelo menos por esses títulos, no restante da carta. Então nós precisamos perguntar, por que nessa carta os bispos, supervisores ou pastores e diáconos são destacados nessa saudação? Porque eles são colocados aqui logo no início, algo que não vemos nas outras saudações, e provavelmente, segundo a minha percepção, dois propósitos podem ser extraídos diante dessa inclusão de bispos e diáconos. Primeiro, a referência de Paulo à comunhão
a parceria dos filipenses no Evangelho, logo no início, capítulo 1, verso 5, e no final, capítulo 4, os versículos 15 ao 18 da sua carta, indicam que Paulo está aqui servindo ou colocando como um obrigado. Ele está agradecendo a esses bispos e esses diáconos pela preocupação de direcionar a igreja em suas finanças para que as suas necessidades fossem supridas. Porque parece que no Novo Testamento, a administração da igreja ela está diante dessa liderança, dos bispos e dos diáconos. Um exemplo disso, os irmãos já leram o capítulo 1, verso 5, essa cooperação no Evangelho, que vem através dessa liderança. Lá no capítulo 4, na finalização, ele tanto inicia agradecendo, como finaliza agradecendo a esses irmãos, por causa dessa comunhão nas finanças. Capítulo 4, verso 18. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Então essa é a primeira questão do porquê dessa inclusão de bispos e diáconos. Paulo agradece por essa liderança estar funcionando de maneira adequada nessas administrações. E segundo, acredito que é o ponto de mais importância, Paulo dirige aos bispos e diáconos para enfatizar a responsabilidade que os líderes possuem de lutar pela fé evangélica. Capítulo 1, verso 27, nós temos essa luta pela fé evangélica, mas um texto que nos salta, que nos chama a atenção, é o capítulo 4, o verso 2, onde, dentro dessa igreja, provavelmente estava existindo algumas desuniões, e Paulo, ele exemplifica essas desuniões em duas personagens que nós podemos observar aqui, nessa cooperação do Evangelho, e Paulo tem a preocupação que algo seja unido no Evangelho de Cristo. Capítulo 4, verso 2, nos afirmam, rogo a Evódia e rogo a Síndique, pensem concordemente no Senhor. Então, a inclusão desta frase por Paulo, bispos e diáconos, parece enaltecer o papel dos líderes na resolução de conflitos, para que a igreja viva de maneira unida, agradável ao Senhor. É a unidade através da humildade, ou a humildade através da unidade, porque o Evangelho precisa ser enaltecido. Nós que estamos unidos a Jesus. Portanto, o apóstolo Paulo relaciona tanto essas finanças, como essa capacidade dos líderes resolverem ou terem a potencialidade de solucionarem conflitos. Os bispos e os diáconos, a liderança da igreja. E aqui surge um ponto prático, diante dessa percepção paulina da liderança da igreja. Os bispos, eles estão ocupados na liderança espiritual. Basicamente, a gente vê nas Escrituras, não dá para a gente ver todos os textos, as características do pastor ou do presbítero. Primeiro, ele ora pela igreja. Segundo, ele prega, ele ensina, ele pastoreia, ele vigia a si mesmo, ele vigia a sua família, ele exerce supervisão, porque ele é um bispo e ele tem que dar bons exemplos. Um texto somente que a gente pode resumir tudo isso é Atos capítulo 20, verso 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, supervisores, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Então, essa relação de bispos e diáconos, dessa supervisão da liderança, os bispos, eles possuem esse foco espiritual. Essa direção do ensino, da pregação, de cuidar de si mesmo, de cuidar da família, de orar pela igreja, para que a igreja ela ande, caminhe de maneira espiritualmente sadia. Já os diáconos, eles são responsáveis pelas questões mais práticas. A gente vê Atos capítulo 6, quando havia aquela luta, não é isso? O número de discípulos crescendo, os judeus de fala grega, eles se queixaram dos judeus de fala hebraica.
os 12 discípulos se reúnem, eles não podem perder o ministério da palavra e eles colocam a função dos diáconos servirem às suas necessidades para que eles possam ter uma retaguarda e os apóstolos possam se concentrar na oração e no ensino, porque a palavra não pode ser deixada de lado. A palavra precisa crescer e as necessidades também precisam ser supridas. Então, qual é a provisão de Deus? Bispos e diáconos. E, basicamente, os diáconos, eles funcionam com 3 características. Primeiro, cuidar das necessidades da igreja, físicas e também espirituais. Segundo, unindo o corpo de Cristo, porque essa foi a função de Atos 6, dos diáconos, quando eles foram colocados. A igreja estava desunida e os apóstolos, vamos colocar 7 homens de boa sabedoria, cheios do Espírito, para que eles possam suprir. Quando eles fizessem isso, a igreja se uniu. E não é à toa que o texto vai nos dizer, em Atos capítulo 6, verso 7, que a palavra de Deus, depois disso, se espalhava. A palavra de Deus crescia rapidamente. Por quê? Porque o ministério da diaconia da palavra estava servindo e o ministério das mesas estava servindo. Essas 2 coisas estão relacionadas diante dos bispos e dos diáconos nas resoluções de conflito. 3 coisas estão aqui atreladas nessa praticidade. Primeira coisa, a igreja deve reconhecer a importância dos seus ministros. Eles são responsáveis por alimentar, proteger, administrar o rebanho de Deus e por isso merecem respeito especial. Precisamos ter a devida cautela, o devido respeito com aqueles que servem bem. 1 Tessalonicenses vai dizer que nós devemos ter apreço, máxima consideração por aqueles que presidem bem, por aqueles que se doam por nós, pelo funcionamento, pela administração, pelo serviço. Então, essa importância do respeito especial, segundo as Escrituras. Em segundo lugar, temos aqui a diversidade do corpo. Nem todos são diáconos e nem todos são bispos ou pastores, mas cada um tem uma função no corpo de Cristo. Deve exercer o seu diaconato e deve exercer o seu pastoreio, segundo as aptidões do Senhor, segundo as qualificações de 1 Timóteo capítulo 3, onde nós temos os pastores e os diáconos, juntos colocados para um pleno funcionamento da igreja. O que é isso? Diversidade do corpo. E, em terceiro lugar, essa relação mais prática conosco, a igreja também tem a sua importância no exercício dos seus dons. Nós temos um princípio que nós podemos aprender desta função sublime. Alguns foram chamados para pastorear, outros foram chamados para serem diáconos, mas os dons de Deus não acabam aí. Outros foram chamados para o socorro, para a misericórdia, para a edificação, para a exortação. Meus irmãos, nós aprendemos com essa função sublime que toda a igreja deve trabalhar. Toda a igreja deve funcionar bem. Por quê? Porque temos um relacionamento com Jesus, somos escravos dele, precisamos funcionar em santidade, e aquilo que Deus me chamou, eu devo vocacionar, devo exercer de maneira sublime. Há uma função aqui para todo o povo de Deus. Nós precisamos funcionar. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos exercer aquilo que nós somos em Cristo. Essa é a aplicação dessa função sublime. E por fim, versículo 2, nós temos o alvo da graça e da paz. Paulo declara: graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, como nós podemos observar, a saudação é padrão, nós encontramos em outras epístolas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Romanos, Filemão, Efésios, e nesta saudação não é diferente. Nós temos aqui, em primeiro lugar, o conceito
da paternidade divina. Podemos dizer que essa graça e paz, ela tem uma fonte. A fonte vem de Deus, relacionado a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus demonstra o seu amor em nos conceder graça, em nos conceder paz, que é o resultado da graça. A graça vem sobre nós, é esse favor imerecido. Alguns intitulam a graça como o sorriso de Deus. Éramos pessoas que mereciam o inferno, mas Deus, Ele colocou o seu sorriso através de Cristo. Fomos agraciados por Ele. Recebemos a paz, o consolo de Jesus. Nessas duas palavras, nessa fonte de paternidade, nós temos a salvação integral. Graça e paz. A graça nos conquistou, o sorriso de Deus e a paz, o resultado da nossa alma, do consolo eterno. Então, essa graça e essa paz cristã estão em harmonia ao plano de Deus. Fomos reconciliados, temos descanso para a nossa alma fadigada, cansada, atribulada. Essa paz, ela precisa ser vivida, meus irmãos. Essa paz, ela é constante. O apóstolo Paulo, mais à frente, ela vai falar desta paz, a paz que excede todo o entendimento. Muitas vezes estamos em tantas tribulações que precisamos parar e meditar na paz de Deus. Na paz do Senhor. Nós temos uma natureza, a natureza da bênção, a fonte. Onde está a natureza? Graça e paz, contentamento, esse favor imerecido, esse sorriso de Deus para a nossa vida. Mas o alvo dessa bênção é para os crentes. O texto nos diz: a vós outros, são direcionados para o povo de Deus. Todos os crentes podem e devem se apropriar da graça e da paz do Senhor. Parece que essa graça e essa paz não é algo simplesmente como uma saudação, como uma abertura, como a gente chega no culto e graça e paz, meu irmão, e fica por aí. Não é isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Essa graça e paz parece que é algo que transborda em nosso coração. É uma saudação, ok? É uma abertura de culto, amém, mas é uma experiência. Uma experiência gloriosa em nossa jornada cristã. Enquanto nós estivermos caminhando, a graça e a paz estará lá. A graça nos sustentará. E a paz consolará o nosso íntimo diante das tribulações. Uma experiência espiritual que nós precisamos clamar e viver para todo sempre. Que possamos nessa noite termos essa percepção da participação do serviço. Eu sou escravo, eu sou santo, eu devo exercer isso porque é uma função sublime. E diante disso, enquanto eu estou peregrinando, a graça e a paz estará em meu coração. E por isso eu vou perseverar. Por isso eu vou prosseguir, porque eu estou em Cristo para todo sempre. Amém?